Olá, querido amigo, querida amiga e querido professor, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Seja muito bem-vindo de volta, nós estamos muito felizes porque você está nos acompanhando. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você nos ajudar a expandir o nosso projeto da classe dos professores. Como que você pode nos ajudar? Compartilhando esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, se inscrevendo no nosso canal Adventistas Lago Sul, ativando o sininho das notificações, dessa forma toda vez que tiver conteúdo novo no canal você vai ficar sabendo, curtindo esse vídeo no joinha que está aqui embaixo e deixando um comentário para nós. Fala para a gente de onde você está nos acompanhando, a gente gosta muito de receber o feedback de vocês. Se você tiver um pedido de oração ou um agradecimento, compartilhe com a gente também, nós oramos por todos os pedidos que são feitos aqui. E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer 3 pessoas em especial que nos acompanham e que deixaram os comentários aqui embaixo para a gente nos nossos vídeos. O Alessio Balbino, que nos acompanha de Itatiba, em São Paulo, o José Roberto dos Santos, que nos acompanha lá de Alagoas, e o Celso Fernandes, que nos acompanha do Ceará. Muito obrigada a vocês por nos acompanharem e por comentarem aqui para a gente saber de onde vocês estão assistindo. Eu gostaria de apresentar para vocês as pessoas, os nossos professores aqui que estão conosco esse trimestre na classe dos professores. Nós temos o pastor Flávio, seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, seja bem-vindo vocês também, que Deus abençoe. Ele é pastor do distrito de Penorte, em Ceilândia. Temos o Dalmo, seja muito bem-vindo, Dalmo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O Dalmo é membro aqui da nossa Igreja Adventista do Lago Sul. E temos o Gilson, seja muito bem-vindo de volta, Gilson. Obrigado, só corroborando, eu adoro ler os comentários e oro pelos pedidos de oração. É muito gratificante ver gente do mundo inteiro, do país inteiro, nos acompanhando e também louvando juntamente conosco. Amém, com certeza. Eu também gosto muito. Uma das partes mais gostosas depois que a gente grava, a classe, é justamente a gente poder assistir, como que ficou no final, porque tem toda uma preparação, uma dedicação principalmente da nossa equipe de mídia, para que tudo isso fique pronto e para que seja feito da melhor forma possível. E é muito gostoso ler os comentários de vocês, receber esse feedback de vocês é muito bom para nós. Então, antes da gente começar o estudo da nossa lição de número 7, eu vou pedir para o Dalmo orar para nós. Oremos. Grandioso Deus, somos gratos por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Te pedimos que esteja com cada um nesse momento, esteja com aqueles que estão nos acompanhando, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição dessa semana, que é a lição de número 7, tem como título Jesus, a âncora da alma. Eu achei pessoalmente esse título muito bonito, gostei muito da lição dessa semana, foi uma lição muito inspiradora para mim. A lição traz que em Hebreus 5:11 até Hebreus 6:20, Paulo tira um tempo para advertir os cristãos do perigo de se afastarem de Cristo. Todo mundo que é cristão, principalmente se você é guardador do sábado, a gente sabe que é muito fácil desanimar na fé. Muitas vezes aqui na Terra a gente passa por várias provações, seja um emprego que você não pode aceitar porque teria que trabalhar no sábado, seja a sua família que te expulsa porque você adotou uma nova fé da qual eles não compartilham. Não é fácil. Todo mundo que é cristão sabe, a gente sabe que qualquer momento de desânimo é uma oportunidade que Satanás vê para fazer a gente desanimar na fé. E a lição, como tem o título de Jesus, a âncora da alma, ela fala justamente da importância de nós ancorarmos o nosso coração em Jesus para que as ondas do desânimo e do desespero não levem a nossa fé. Pastor, o capítulo 6 de Hebreus, ele traz uma exortação de Paulo para os hebreus. Você pode explicar para a gente? Sim. Vamos ler o texto, eu convido você pegar sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 6, verso 4 ao verso 6, ele vai dizer assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomia. O ponto-chave desse texto,
ele começa já deixando bem claro que, olha, cristãos, vocês foram iluminados pelo Senhor. Vocês receberam, provaram o dom celestial. Que dom celestial é esse? Primeiro de tudo, a graça de Cristo Jesus. Né? Deus enviou seu Filho para salvar vocês. Jesus veio a este mundo, se entregou, deu a vida por vocês. Tá? Ele morreu por vocês para dar salvação. E também se tornaram participantes do Espírito Santo, que também é um dom celestial, um dom dado do céu para nós. O Espírito Santo, quando Cristo morre, ressuscita, sobe ao céu. Ali ele ganha o direito de entregar, de dar o Espírito Santo àquele que crê. Então, olha só quantos benefícios, quantas bênçãos os cristãos receberam. Né? É impossível, então, que essas pessoas que foram iluminadas, elas caiam, né? Que elas caiam e que renova o arrependimento. É a mesma coisa que desprezar o sacrifício de Cristo na cruz. Né? Falar o seguinte, isso daí foi em vão para mim, eu não quero saber isso para a minha vida. Não, mas o presente que você recebeu de Cristo, né? Esse dom celestial, essa bênção do Espírito Santo, o melhor de tudo, assim, o texto que eu gosto muito da Bíblia, João capítulo 14, né? Nós temos a promessa, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, que Ele está lá fazendo uma morada para nós no céu, e nós vamos desfrutar uma eternidade com Ele, mas ao mesmo tempo, João capítulo 14, verso 23 diz que Jesus falando, né, nós viremos e faremos nele morada. Né? Nós vamos morar em você, né? O Espírito Santo vai descer, vai morar dentro de você, no seu coração, ele não vai estar só sobre você, ele vai estar em você, atuando na sua vida. Então essa é a bênção e nós não podemos desprezar essa bênção que nós recebemos do céu. É verdade, e que bênção maravilhosa, né? Gilson, esse capítulo, né, esses versos de Hebreus 6, eles são bem fortes, né? O que significa crucificar novamente a Cristo? Isso quer dizer que uma pessoa que conheceu a verdade e se afastou de Cristo, essa pessoa não pode mais voltar? Isso é uma leitura muito superficial, né? Em primeiro lugar, se existe admoestação, é porque ainda existe a possibilidade de salvação. Então a pessoa não ultrapassou aquele ponto de não poder voltar mais. Isso é uma advertência, né? Cuidado, para você não atingir aquele ponto do qual você não pode mais voltar. Também uma frase assim de estupefação, mas como é que você, depois de experimentar o prazer, né, a perfeição de Cristo Jesus, o evangelho do cristianismo, que é tão superior ao judaísmo, como é que você vai voltar às práticas antigas? Mas aqui tem uma coisa muito mais profunda, né? Aqui diz, o evangelho desafia a soberania e autodeterminação de uma pessoa no nível mais fundamental. Qual é o nível mais fundamental? Porque nós temos aqui então a mudança de caráter. A mudança de caráter não vem através de uma vontade própria, simplesmente em que a pessoa consegue mudar. Isto é uma íntima relação com o Espírito Santo. É um Espírito Santo que é uma obra do Espírito Santo em nós. Como nós nascemos em pecado e às vezes vivemos em pecado e somos às vezes criados em pecado, pecamos, há que se haver uma desconstrução do caráter do ser humano enquanto indivíduo pecaminoso e uma reconstrução do caráter segundo os moldes divinos. Isso é muito difícil. Isso também tira a desculpa de muitas pessoas falarem assim, eu nasci assim, né? Essa é a minha tendência, eu tenho esta condição. Seja qual ela for. É óbvio que algumas condições são mais pesadas, mais difíceis de reconstruir. E nós vemos nesse mundo as pessoas que se sentem assim, se sentem assadas. Eu nasci de um jeito, mas eu me sinto do outro, né? Eu tenho essa fraqueza, eu tenho esta condição, e aí pronto. Isso serve de desculpa para não poder mudar, praticar a mudança, né? Mas nós temos que lembrar que o Espírito Santo é capaz de tudo, mas não é fácil. Então, isto aqui é você ter uma determinação, uma autodeterminação, você aceitar os méritos de Cristo Jesus. E quando você volta às velhas coisas, nesse sentido, então isso é uma figura de linguagem, você está crucificando novamente a Cristo. Ele já te deu tanto, Ele te deu o caminho, Ele te deu todas as coisas, a possibilidade de salvação, a possibilidade de transformação, tudo está nas suas mãos. Agora você tem que exercer o seu querer.
Esta é a sua parte para operar na sua salvação. Senão cada dia você pode estar crucificando a Cristo. Então, aqui está a advertência. Senão vai chegar a um ponto em que você não vai conseguir mais voltar, né? Mas isto aqui a gente podia ficar falando a forma de mudar. Isto aqui tem a ver com a genética da pessoa, tem a ver com a epigenética, tem a ver com os costumes, com a sociologia, né, com os costumes de uma população, a cultura. Então tem uma série de coisas aí, mas nada é desculpa para não podermos reconstruir o nosso caráter segundo o caráter de Cristo Jesus. É verdade. E como é difícil, né? A gente sempre fala, né, incansavelmente, que a nossa maior luta é contra o eu, né? Porque realmente é uma tarefa muito difícil. Mas como o Gilson bem mesmo falou, o Espírito Santo é capaz de qualquer coisa. Mas todo crente já ouviu o famoso pecado para o qual não há perdão. Que pecado é esse, Dalma? Existe um pecado que é tão ofensivo para Deus que não existe perdão para ele? Nos comentários anteriores aqui a gente já consegue perceber que tem uma resposta para isso realmente, né? E aí a gente faz uma outra pergunta, Jéssica. Qual é a fonte do perdão? Então, qual é a fonte do perdão? Não há, né, aqui a gente tem Hebreus 10 e ele é claro em dizer, não há outra fonte de perdão além de Jesus. Então, qual é o pecado que não tem perdão? É a rejeição de Jesus, né? E o autor ainda pede para a gente dar uma lembrada que lá com Moisés, no deserto, quando eles cometiam algum erro, eles eram punidos com a morte. E agora, cometer um erro contra a lei ou ou rejeitar a Cristo, ele traz isso para dizer, olha, vai ser algo mais pesado quanto a isso. E aqui ele tratou bem, o pastor já chegou a comentar, quanto à questão de apostasia. O que é? Você conhecer, né, como o pastor comentou, você conhecer a mensagem e, no entanto, você a desprezá-la. Isso é pisar o Filho de Deus, né? Isso é trazer para você pisar o Filho de Deus. É profanar o sangue que tem da aliança. Você não aceita aquele sangue. Então, não tem perdão, porque a fonte do perdão é o sacrifício. Se você não aceita o sacrifício, então não tem perdão. Porque é a fonte do perdão, né? E os que alegam ter ou receber o Espírito Santo e não examinam as Escrituras, eles podem estar do lado errado, eles podem estar do lado do encardido, né? A gente percebe que é algo que você pode estar tomando um passo perigoso. É interessante, né, que justamente o pecado para o qual não há perdão é um pecado para o qual a pessoa escolheu não receber o perdão. O perdão está lá, ele está ofertado, não é uma questão assim de, um pecado, por exemplo, o assassinato. Esse pecado aqui, se você cometeu, acabou, não tem mais salvação, mesmo que você se arrependa, que você aceite, não. Qualquer pecado do qual você abre mão, você se arrepende de coração e que você aceita o perdão que Deus deu, é um pecado que você é perdoado, pelo qual você é perdoado. Então, o único pecado para o qual não existe perdão é aquele que a pessoa não aceita o perdão que a ela é dado. E isso é muito forte, é uma coisa que a gente tem que lembrar, porque Satanás tem sempre a tentação, né? Ele sempre vem tentando, colocando na sua cabeça aquela coisa de, você foi longe demais. Isso daqui você ultrapassou uma linha que você não consegue mais voltar. E isso não é verdade. O único pecado para quando existe perdão é quando você decide não aceitar mais esse perdão. Pastor, a gente sabe que a Bíblia, ela traz várias histórias, não só com o intuito informativo, ela traz também com o intuito de servir de exemplo. Nós temos histórias que servem como exemplo de como nós devemos nos comportar e temos histórias também que servem de exemplo para como nós não devemos nos comportar. E uma coisa que as histórias positivas têm em comum é justamente a generosidade, né? O altruísmo. E aí, muitas vezes, tem gente que, temos igrejas, né, algumas religiões que pregam que justamente são as obras, é esse altruísmo que traz a salvação. O que você pode nos falar sobre isso? As boas ações, elas são importantes? Elas são fonte de salvação? Em primeiro lugar, cada uma das biografias bíblicas, elas nos ajudam a formar a nossa biografia, né? Formar a nossa história.
elas estão lá exatamente para nós aprendermos com os erros e com os acertos, né? E infelizmente, por natureza humana, o ser humano mais erra do que acerta. Então a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Isso é inevitável dado a nossa própria natureza. Sobre essa parte da lição de quarta-feira que você me perguntou, das boas ações, as boas ações elas não nos salvam, né? Ela nunca salvou ninguém, porque as melhores das nossas ações elas são corrompidas. Tem um pouco de orgulho, tem um pouco de desejos que não são de natureza espiritual, né? Então tem sempre um pouco que essa é a nossa própria natureza, infelizmente. Porém, as boas ações elas são reflexo daquilo que Deus operou em nós. São nada mais como uma gratidão daquilo que Cristo fez por nós, porque Ele fez boas coisas por nós. Quando Ele pede para nós amarmos as pessoas, é porque Ele nos amou. Quando Ele pede para nós sermos pacientes, é porque Ele é paciente até demais conosco. Quando Ele pede para nós agirmos com mansidão, porque Ele age com calma, com paciência conosco, Ele espera, Ele aguarda, Ele faz de tudo possível para nos salvar. Quando Ele age com bondade é porque Ele é bondoso conosco, que simplesmente é reflexo de um Deus que nos ama e que nós queremos também corresponder a esse amor. A Bíblia deixa bem claro, né? Jesus falando, né? Nisso conhecerão que são meus discípulos, quando tiverem amor para com os outros, né? E aí vem um ponto muito interessante. Alguns atos extraordinários, excepcionais, né, a lição coloca, ela não revela o verdadeiro caráter de alguém, realmente não revela o verdadeiro caráter de alguém, porque às vezes é aparência, mas uma vida apegada a Deus e eu fazer em gratidão a Deus aquilo que Ele fez por mim, isso faz a diferença. Um outro detalhe importante que eu anotei com base no estudo aqui da lição, ressalta a importância de ações contínuas. Nós somos profissionais em ações pontuais. Vamos lá fazer muitas ações pontuais, boa, excelente, mas o que Deus quer é um ato contínuo da nossa parte. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, fui pastor jovem de uma igreja grande aqui em Brasília, e ali muitas vezes, vamos fazer uma ação pontual, beleza, a gente pode distribuir sopa ali num hospital, né, para as pessoas que estão ali aguardando, né? Nós podemos levar agasalho para pessoas que não têm, beleza, são ações muito importantes, mas e a continuidade? Deus não quer apenas que a gente vá lá e entregue a sopa, Ele quer que a gente entregue a sopa, mas que a gente atue também trazendo essa pessoa aos pés de Cristo Jesus na salvação dela. Então esse é um detalhe interessante. As boas ações elas não são pontuais, elas devem ser um ato contínuo da nossa vida, levando a pessoa não só a atender a necessidade dela, mas também a levar aos pés de Cristo, que essa é a maior necessidade de todo ser humano. Com certeza, né? Muito mais importante do que a fome física é a fome espiritual, né? A gente alimentar essa fome espiritual, que é uma fome que o mundo inteiro, né, está sentindo. Então, muito mais importante do que a gente fazer uma ação pontual para a gente se sentir bem, né, para aliviar a nossa consciência, a gente se sentir uma pessoa boa, é justamente a gente atender as necessidades físicas dessa pessoa no primeiro momento para depois trazer essa pessoa aos pés de Cristo. Gilson, na lição de quinta-feira, a lição vem comentando que Paulo, em Hebreus 6, 17 a 20, Paulo vem advertindo o povo contra a apostasia. E ele fala sobre como Deus garante o cumprimento das suas promessas. Você podia comentar para a gente? O ponto fundamental aqui, como o próprio título diz, é que Jesus é a âncora, né? Num mundo que absolutamente tudo muda, ter alguma coisa estável e imutável não é ruim. É lançado o conceito de o que é velho não presta. O que é novo é que presta. O progressismo, né? A cultura que a gente lança é que as coisas que ficaram para trás e que são da história não têm proveito nenhum. Por isso que a gente também não tem base de raciocínio nenhuma. A gente perde as nossas referências. E às vezes até como igreja adventista do sétimo dia, nós estamos perdendo as nossas referências históricas, as velhas veredas, né? E Cristo nos mostra a âncora. Então, aquele que é imutável,
é imutável no seu caráter, é imutável no seu amor. Não interessa o que você faça ou o que deixa de fazer, Ele não vai deixar de amá-lo mais ou menos. Né? Ele é imutável na sua bondade, na sua benignidade, na sua benevolência. Ele é imutável em todas as coisas. Então, ter um ser assim, e que me promete, e que fez juramento, que se interpôs, e que garante a minha salvação e a minha felicidade, isso é um motivo de muita glória e de muita graça. Mas nós estamos procurando um novo, cada um tem uma ideia, cada um vem um monte de iluminado, né, trazer novas teologias, novas filosofias, dizendo que aquilo agora é o bom, né? Aquele antigo é o ruim. Não, em termos de fé e de salvação, as veredas são as antigas, as verdades são imutáveis, os princípios não se mudam, a nossa fé deve ser inabalável, e é esta pessoa inabalável e imutável que me garante, tá? Olha, pode vir, eu não mudo, tá? Não importa o que você faça, você vai ter a minha garantia para a sua salvação. E Deus colocou Cristo à sua direita, asseverando, falou assim, olha, Ele é o seu irmão mais velho, Ele é o fiador da sua salvação, e eu aceito todas as coisas que vêm através dEle. Então, isto é muito bom para a gente. Quando nós temos uma sociedade que não tem base nenhuma, que é totalmente mutável, é tudo relativizado, a fé é relativizada, os direitos são relativizados, a moral é relativizada, tudo relativizado, sobra o quê? Por isso que nós estamos nesse mafuá, tudo é certo e nada é errado, né? Dependendo só da sua vontade, o que você quer, você opta, né? Que a gente tinha discutido lá para trás, o diferente é legal. Diferente do quê? Né? Como diferente? Então eu aceito, eu tenho que aceitar todas as coisas, desde que esteja de acordo com o meu pensamento. Não é isso que a gente está vendo agora? Então, a sua filosofia é ótima, a do outro também, mas se for diferente do outro, não aceito. Então tudo é relativo. Então nós temos alguma coisa que é absoluta, e isso faz toda a diferença na nossa história, na história da fé, da religião, da igreja, da sua pessoa, porque se você não tiver referência nenhuma, você está perdido e irremediavelmente perdido. Então, aquele autor e consumador da nossa fé, com caráter imutável, ele fez o juramento e ele garante a minha salvação. Não tem âncora melhor do que essa. Essa é toda a base da nossa fé. Amém. Isso é muito verdade, porque a gente vê, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, realmente é uma bagunça. O que não falta são filósofos e filosofias e crenças, e é muito comum a gente ouvir a frase, né? Eu acho que é assim, assim, assim. Eu acho que está certo isso, isso e isso, por causa disso, disso e disso. E cada um, né, tenta embasar e tenta fomentar a sua crença em alguma coisa. E dentro das igrejas mesmo a gente vê isso. Quantas religiões a gente tem? Milhares e milhares de religiões. Muitas se baseiam numa única passagem, num único texto, numa única palavra, num único livro. E é uma bagunça, né? É uma coisa que acaba virando um caos. Então, graças a Deus que Ele deixou para nós, né, o nosso guia, a Bíblia, para a gente ter uma referência. Porque se não fosse isso, a gente realmente estava perdido. E falando, né, em Bíblia, muitas vezes, quando a gente lê algumas partes da Bíblia, principalmente quando a gente não estuda a Bíblia como um todo, e no seu contexto, e não entende muitos comos e porquês, a gente pode ficar assustado com certas passagens que a gente lê. Principalmente quando fala, né, do destino que os perversos vão enfrentar. Principalmente quando a gente não entende também que até mesmo na destruição do perverso, Deus está manifestando o seu amor. Mas aí eu te pergunto, Dalmo, para aqueles que não querem passar pela perdição, o que a gente faz para garantir a salvação? O Gilson já havia até comentado, né? A garantia da salvação é Cristo. O autor da lição, incrivelmente, trouxe 2 discípulos e 2 títulos que eles receberam. E receberam esse título posterior ao que eles atingiram, né? Ao que eles fizeram no decorrer da sua vida com as decisões que tomaram. Ele traz João, o discípulo amado, e Judas, o traidor. O que eu acho mais interessante é que na sexta-feira ele nem comenta sobre Judas.
ele fala que ele recebeu esse título, fala alguma coisinha dele ali e tal. Porque hoje o que se vende na mídia, a gente já havia comentado isso, né? O que se vende na mídia é bagunça, é confusão e tal. Isso é o que se vende. Eu achei interessante que o autor esquece essa notícia ruim e vamos pegar a notícia boa. E ele começa a explicar por que João recebeu esse título de discípulo amado, né? Quando eles juntavam as mesas lá, com certeza um dos dois lados ali de Jesus era de João. O pessoal já sabia, João vai sentar do lado de Jesus. Então ele procurava sempre estar perto dele. As boas notícias, que são difíceis de aprumar, aqui o autor ele enfoca o seguinte: por que João alcançou esse título, né? Ele renunciou ao próprio eu. Tudo que Cristo fazia, ele queria estar perto. Ele se sujeitava a Cristo, desejava estar sempre perto dele cada dia. E ele foi ficando tão perto, tão perto, tão perto, né, que ele começou a se assemelhar a Cristo. O autor traz isso, né? João começou a aparecer com Cristo. Agora, Cristo amou todos os discípulos igualmente? Sim ou não? A resposta é sim. Cristo ama todos igualmente? Então qual que é a diferença? A recepção. João tinha o coração receptivo para receber o que Cristo estava trazendo para ele. E aí agora eu trago, você quer uma boa notícia? Esse mesmo Cristo ainda está disponível. Ele ainda aceita a nossa receptividade, né? Então, Jéssica, Cristo é o caminho para a garantia da minha salvação. Então, quanto mais perto eu chegar dele, mais perto a gente está da salvação. Amém, que lindo, né? Bom, que Deus possa nos ajudar para que, assim como João, nós possamos estudar tanto sobre ele, né? Ler tanto sobre ele, passar tanto tempo com ele, que nós possamos nos assemelhar a ele, para que a gente possa um dia estar junto com ele lá no céu. Para a gente encerrar, Gilson, você poderia fazer uma oração? Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela figura de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário e que tem o seu caráter imutável, que tem se mostrado como nosso irmão mais velho, que tem tido a piedade e paciência de esperar as nossas decisões. Obrigado, Senhor, porque nele temos a esperança da salvação. Nele sabemos que podemos alcançar a perfeição. Nele podemos ter, Senhor, a certeza de um dia estarmos contigo nas mansões celestiais. Nos ajude, Senhor, a nos assegurarmos, nós seguirmos, copiarmos, imitarmos e amarmos cada vez mais esse personagem que é a verdade e a vida. Nós te pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Amém. E assim nós encerramos mais um estudo. Muito obrigada pela sua companhia e nós te esperamos semana que vem aqui para mais uma classe dos professores.